Salve, galera! Estou aqui no início do vídeo para avisar que a história não é minha. Colocarei o lugar que encontrei. Espero que gostem do vídeo. Da situação desesperadora, Issei estava tentando encontrar uma maneira de ajudá-los a escapar dessa situação difícil em que estavam. Com um pouco de sorte, ele deveria ser capaz de forçar sua saída. Apesar de ser uma criança e não ter muito treinamento, ele era filho de dois deuses dragões, portanto, possuía uma grande quantidade de força rivalizando até mesmo com demônios de alta classe, de acordo com seus pais. No entanto, isso só era possível se ele estivesse sozinho. Ao contrário dele, Akeno não foi ensinada muito sobre seus poderes adormecidos ainda por seus pais e, portanto, não era forte o suficiente para lidar com esses inimigos. Na melhor das hipóteses, ela poderia ser capaz de causar dano fatal a qualquer demônio de duas asas devido à fraqueza deles ao seu raio sagrado, no entanto, seu poder não possui atualmente a força para lidar com vários inimigos. O pior ainda era que ele podia ver muitos demônios de 4 asas, bem como alguns demônios de 6 asas, o que não era um bom presságio para eles. Enquanto ele tentava formular qualquer plano de fuga, um dos demônios se dirigiu a eles. Suas costas exibiam 8 asas, o que provavelmente o tornaria o líder desse grupo de desajustados. Saudações a você, cria de Opis, meu nome é Valper Paimon, prazer em conhecer Tráçulo. Com uma reverência graciosa, o líder dos demônios, agora conhecido como Valper Paimon, se apresentou a Issei. Isso só serviu para causar ainda mais inquietação a Issei. Como eles sabem quem eu sou? Era o pensamento que passava por sua mente no momento. Era menos o fato de que eles sabiam seu nome, mas sim que eles sabiam que Opis era sua mãe. Até onde ele sabe, seus pais fizeram tudo ao seu alcance para garantir que sua existência fosse mantida em segredo de todos. As únicas pessoas que sabem sobre ele são Akeno e sua família, mas além deles, deveria ser impossível para qualquer outra pessoa, muito menos seres do mundo sobrenatural, saber de sua identidade. Ele ficou muito assustado não apenas por sua segurança, mas também pela de Akeno. Ele tentou contatar seus pais por meio de magia, como lhe foi ensinado uma vez, mas, não importa o que acontecesse, ele não conseguia se conectar. Até Akeno tentou usar seu telefone, mas sem sucesso. Valper, vendo o que eles estavam fazendo, interrompeu. Temo que seus esforços sejam inúteis. A barreira que nos cerca impedirá qualquer forma de comunicação com o mundo exterior. Não podemos deixar que sua mãe interfira em nossos planos agora. Podemos? Agora, vou oferecer isso apenas uma vez, renda-se silenciosamente e venha conosco. Você é nosso alvo prioritário e eu preferiria aceitar um garoto inteiro. O que vocês querem? Ele tentou perguntar para ganhar o máximo de tempo possível. Não é da sua conta, garoto, mas, digamos que o dragão Ouroboros nos deve algo e viemos cobrar, com uma ajudinha sua. Então, última chance, renda-se agora ou nós o tomaremos à força. Issei entendeu que sua indicação indireta de que eles queriam usá-lo para conseguir o que queriam de sua mãe o deixou muito irritado. Vou considerar seu tratamento silencioso como um não. Não é muito inteligente da sua parte, mas, novamente, o que você pode esperar de um pirralho? Ele então começou a dar ordens aos seus subordinados homens. Por favor, ensinem ao nosso júnior aqui o erro de seus caminhos e livrem-se da escória de anjos caídos atrás dele. Enquanto os demônios terminavam de cercá-los, Issei estava avaliando suas opções. Issei realmente queria mudar para sua forma de dragão, pois isso aumentaria muito suas chances de vencer, mas infelizmente não pode fazê-lo por 2 razões. Uma, sua transformação, ao contrário de seus pais, requer tempo e concentração para ser realizada, o que o deixará vulnerável para os demônios o despacharem e, embora seu corpo seja naturalmente resistente por ser um dragão, ele não podia correr o risco. A segunda razão é a segurança de Akeno. Quando ele entra em sua forma de dragão, uma enorme onda de choque de poder irrompe de seu ser que certamente a machucaria, se não a mataria completamente, devido à proximidade deles. Assim, ele resolveu lutar sem entrar em seu estado mais forte, no entanto, isso não significa que ele esteja totalmente desamparado. Com um pouco de treinamento, sua mãe e seu pai o ensinaram a transformar partes de seu corpo em um dragão e isso, ele conseguiu fazer instantaneamente depois de muita prática. Sua forma começou a mudar lentamente enquanto seus braços cresciam escamas carmesim escuras e se transformavam em garras, suas pernas passaram pela mesma metamorfose e, de suas costas, geraram 2 grandes asas de dragão. Finalmente, seus olhos se transformaram em fendas com seu corpo vazando aura ao redor dele, sinalizando que ele estava pronto para a batalha. Normalmente, ele também criaria uma cauda, no entanto, devido a um pequeno acidente com seu pai, ele raramente deseja trazê-la para fora. Durante uma de suas sessões de treinamento físico com Griatred, seu pai levou as coisas um pouco longe demais quando Issei desviou de seu ataque apenas para agarrar sua cauda e literalmente bater nele de um lado para o outro, assim, acidentalmente, dando a Issei um trauma mental em relação ao uso de sua cauda. Embora isso tenha levado Opis a dar a Griatred a maior surra de sua vida que ele já experimentou. De qualquer forma, embora as chances de algo assim ocorrer aqui sejam muito pequenas, ele não queria arriscar. Quanto mais membros ele tiver com que se preocupar, menos eficaz ele será capaz de se concentrar na batalha. Alguns dos demônios, principalmente o mais fraco, ficaram um pouco assustados com a visão, mas se lembraram de que ainda estavam lidando com uma criança. Um demônio ansioso demais queria acabar logo com isso e atacou Issei com uma espada na mão. Antes que seu superior pudesse avisá-lo, Issei o interceptou com uma explosão de velocidade inédita para uma criança de 7 anos e lançou um golpe forte em direção ao estômago do demônio, quebrando suas costelas e fazendo-o espirrar sangue e cuspir enquanto era lançado para trás, pousando em outro demônio infeliz e perdendo a consciência. Muitos ficaram surpresos com o poder demonstrado por Issei e hesitaram em atacar depois disso. Seus tolos, mesmo que ele seja uma criança, não se esqueçam de que ele é a cria de um deus dragão. Valper declarou. Ele então começou a dar ordens a todos. Certifique-se de não atacá-lo individualmente. Como você viu, ele ainda é muito forte, apesar de ser uma criança. Os demônios de classe baixa devem se concentrar em apoiá-lo sempre que puderem. Não devemos falhar nesta missão. Entendido. Sim, senhor. Um grito coletivo foi ouvido e esse foi o sinal para o início da batalha quando 2 demônios foram flanquear Issei. Um veio da esquerda e o outro da direita.
Em circunstâncias normais, uma batalha dessa magnitude seria impossível para Issei. No entanto, ele possuía uma vantagem sobre seus adversários e esses são seus instintos natos como um dragão. Seu pai e sua mãe sempre lhe disseram para confiar em seus instintos na batalha porque é o que torna os dragões realmente temíveis de se lidar. Eles nunca mentiram para ele até hoje, então ele não vai começar agora, considerando que ele está literalmente lutando por sua vida. Deixando seus instintos guiá-lo, ele desviou do primeiro ataque de entrada mudando para o lado e usando o impulso girado para dar um chute giratório no rosto do demônio que instantaneamente o deixou inconsciente. Ele então soltou um sopro de fogo em direção ao outro demônio, reduzindo-o a cinzas. Vendo isso, vários demônios começaram a atirar projéteis demoníacos tentando derrotá-lo usando ataques de longo alcance. No entanto, Issei usou suas asas para protegê-lo enquanto os projéteis o atingiam, deixando apenas alguns arranhões. Enquanto Issei estava focado em se defender do ataque de longo alcance, outro demônio tentou usar isso a seu favor para surpreendê-lo e atacá-lo, apenas para ser atingido por um raio, atordoando-o, cortesia de Akeno. Isso deu tempo suficiente para Issei reconhecer a situação e imediatamente o socou, explodindo-o a uma grande distância. Ele olhou para Akeno para agradecê-la. Obrigado por salvar, Akeno. Ele sorriu para ela. A qualquer hora, Issei, ela respondeu enquanto sorria de volta para ele enquanto ambos se concentravam novamente em seus inimigos. Valper estava frustrado porque isso estava demorando mais do que deveria, enquanto ele gritava ainda mais ordens. O que diabos vocês estão fazendo? Vocês todos se esqueceram que dragões são altamente resistentes à magia, então use-os apenas para fornecer suporte enquanto atacantes corpo a corpo entram em posição. Eu não quero ver mais nenhum parafuso ou eu pessoalmente lidarei com qualquer incompetente. E alguém se livre daquele anjo caído nojento. A batalha recomeçou enquanto o demônio seguia suas ordens. Embora Valper fosse um bastardo maligno, você poderia dizer que ele era um comandante experiente que estava acostumado a lutar. A primeira onda de demônios começou a atacar os dois. Issei se colocou na frente de Akeno para protegê-la enquanto ela tentaria fornecer o máximo de suporte que pudesse com seus poderes sagrados. Um demônio voa para atacá-lo de cima enquanto ele mergulha em sua direção enquanto outro demônio mais forte, simultaneamente o ataca com uma explosão de velocidade do lado, empurrando um punho demoníaco fortalecido em direção a Issei. Surpreso com a velocidade exibida, Issei não teve escolha a não ser se preparar e cruzar os braços, recebendo o golpe fortalecido com seu corpo, fazendo-o deslizar alguns metros para longe de sua posição original, mostrando o quão forte o golpe foi. Outro demônio disparou um raio demoníaco em direção a Issei na esperança de distraí-lo do ataque de seu aliado, mas o ataque foi interceptado pela iluminação sagrada de Akeno. Com o raio tratado, Issei foi capaz de mudar rapidamente seu foco para o ataque vindo de cima. Usando suas asas como uma barreira, ele foi capaz de desviar o ataque vindo para o seu lado, causando uma abertura na defesa do demônio e jogando-o no chão. Enquanto Issei estava preocupado, alguns demônios tentaram contornar Issei para atacar Akeno, mas mesmo que sua iluminação não fosse forte, foi o suficiente para atrasá-los enquanto Issei, tendo emergido do ataque ileso, os finalizou com seu fogo ou sua força física. Vários atacantes logo se lançaram em sua direção. O primeiro balançou em um amplo arco em direção à seção direita de Issei, fazendo com que Issei se esquivasse para a esquerda, onde o outro estava à espreita e rapidamente enfiou sua lâmina em direção ao peito de Issei, mas em uma notável demonstração de acrobacia, foi capaz de saltar sobre ele e, desta vez, voando no ar em suas asas de dragão, desceu voando, colidindo o demônio no chão, fazendo com que uma pequena cratera aparecesse abaixo dele. De repente, seus instintos o alertaram sobre o perigo iminente enquanto ele saltava de seu lugar a tempo de se esquivar de um demônio de 6 asas que quase conseguiu cortá-lo ao meio. Enquanto estava no ar, ele lançou seu sopro matando alguns apoiadores enquanto conseguia ferir gravemente o demônio de 6 asas. Ele pousou no chão apenas para se ver bombardeado com mais projéteis, fazendo com que ele se concentrasse na defesa. De repente, na breve abertura causada pelos demônios, Valper rapidamente atacou Issei de seu ponto cego que o separava de Akeno. Nem mesmo seus instintos foram rápidos o suficiente para avisá-lo a tempo, pois ele caiu a alguns metros de distância com o lado sangrando um pouco. Valper sorriu e provocou Issei. Embora você possua o poder de um deus dragão, é inútil se você não souber como utilizá-lo em combate. Então seja um bom garoto e se submeta logo e você não se machucará. Muito. Ele riu um pouco enquanto vários demônios de 4 asas avançavam para continuar o ataque a Issei, não permitindo que ele respirasse em nenhum momento. Naquele momento, ele ouviu Akeno gritar, rapidamente voltando sua atenção para ela. Droga, ele silenciosamente se amaldiçoou, por não perceber que ele tinha sido separado de Akeno, o que provavelmente era o plano de Valper, considerando o grande sorriso em seu rosto. Seu pior medo está se tornando realidade. Sem ele suportando o peso dos ataques, Akeno se tornou vulnerável. Ela simplesmente não é forte o suficiente para lidar com muitos inimigos sozinha. Sua iluminação pode fazer os demônios menores se preocuparem, mas os mais fortes mal sentiriam alguma coisa, como mostrado por Valper momentos atrás. Atirando, um demônio de 2 asas disparou um projétil em sua direção que felizmente errou, atingindo bem na frente dela, mas ainda a fez cair para trás, o que causou o grito que ele ouviu antes. Ao vê-la cair, o demônio rapidamente sacou sua espada e avançou em sua direção. Felizmente, ela foi capaz de reagir a tempo e reunir sua iluminação e atirar no demônio que não conseguiu se esquivar devido à sua investida e foi atingido a queima-roupa e reduzido a cinzas. Assim que ele começou a dar um suspiro de alívio por ela ter conseguido lidar com o inimigo, o pânico tomou conta de seu coração quando, para seu desespero, ele notou outro demônio atacando do ponto cego de Akeno com uma espada na mão, pronto para decapitar sua cabeça. Pior ainda, ele ainda tinha que lidar com vários inimigos vindo em sua direção. Ele tinha que encontrar uma maneira de se livrar deles rapidamente para poder salvar Akeno. Dos agressores atirou vários projéteis em sua direção enquanto os outros dois o atacavam com o objetivo de derrubá-lo. Normalmente, ele simplesmente se esquivaria deles, mas como estava com pouco tempo, decidiu tentar outra coisa. Quando os tiros estavam prestes a acontecer, ele o acertou. Ele usou suas asas para desviar e redirecionar os tiros de volta para um dos atacantes. Funcionou. Como um encanto, pois o atacante que foi atingido foi morto e também desestabilizou o outro que estava atacando. Ele rapidamente agiu quando
Issei pegou o braço do demônio e o girou por cima do ombro em direção ao atacante de longo alcance, atordoando-os. Dois por um momento, mas isso era tudo que ele realmente queria. Usando seu ímpeto, ele ganhou de seu movimento, ele se lançou em direção a Akeno rezando para que ele chegasse a tempo. No entanto, seus instintos naturais podiam dizer da conclusão inevitável que ele tentou tanto negar. Ele sabia que não chegaria até ela a tempo. Tudo começou a aparecer em câmera lenta enquanto sua mente tentava ter alguma ideia para salvar Akeno. O que eu faço? O que eu faço? Alguma coisa, qualquer coisa ou Akeno-chan vai morrer. O desespero tomou conta dele quando ele viu que não iria conseguir. Akien no zero, ele gritou quando, de repente, seu corpo pareceu se mover na velocidade da luz e ele de repente se viu atrás de Akeno, no momento em que o diabo estava prestes a decapitá-la. Ele não sabia como chegou ali, mas não teve tempo de questionar esse milagre. Enquanto cruzava suas asas para proteger Traçulu e a Akeno do golpe. Quando a espada a atingiu, ela se partiu em pedaços, não sendo capaz de perfurar suas escamas grossas. Como ele. Foi tudo o que o diabo conseguiu dizer antes que Issei, aproveitando-se de seu erro, desferisse um golpe que o fez voar em direção a uma árvore, salvando Akeno no processo, que olhou para trás bem a tempo de perceber que ele a havia salvado. Obrigada, Issei. Ela disse. Sem problemas, só tente ter cuidado com o ambiente, ele disse, ao que ela assentiu. Issei percebeu que ela estava começando a respirar pesadamente, sinalizando o quão cansada ela estava ficando, o que faz sentido, já que, diferente dele, que possuía uma quantidade imensa de energia, ela nunca tinha realmente experimentado nenhum tipo de treinamento extremo, muito menos uma luta, então a situação estava piorando para os dois. Eventualmente, até ele ficaria sem resistência e eles se tornariam presas fáceis para os demônios. A habilidade anterior que ele usou, embora desconhecida, usava bastante resistência para usar. Ele tentou invocar qualquer poder que usou para salvar Akeno, mas não funcionou, então ele pensou que poderia ter sido uma coisa única. Bem, agora, você está cheio de surpresas, não é? Valper exclamou, sem entender completamente como o pequeno Nanico conseguiu interceptar o ataque. Parecia que ele se teletransportou, mas não foi bem assim. De qualquer forma, ele precisava terminar isso o mais rápido possível, caso contrário, Beelzebub teria sua cabeça. Ele já perdeu vários demônios para meras crianças, o que é algo que desagradaria muito a Shalba. Então ele tinha que fazer seu objetivo ser um sucesso ou sofrer sua ira. Parece que terei que lidar com isso sozinho tomando sua decisão. Valper avançou em direção a Issei, que o notou e, desta vez, estava pronto para interceptá-lo. Issei e Valper começaram a trocar golpes um com o outro. Embora Valper tivesse mais experiência de batalha do que Issei, seus instintos foram capazes de ajudá-lo a desviar dos golpes do diabo. Infelizmente, há momentos em que os golpes de Valper atingem Issei, pois embora seus instintos possam acompanhar seu inimigo, seu corpo ainda não se desenvolveu para corresponder a seus instintos. Ainda assim, suas defesas conseguiram reduzir o dano causado por Valper sempre que ele acertava um golpe, graças às suas escamas. A defesa natural e resistente do corpo de um dragão é muito útil. Issei correu para frente e enviou um gancho de direita em direção ao rosto de Valper, mas, vendo o ataque chegando, Valper simplesmente balançou seu corpo um pouco para trás para desviar do ataque. Issei percebeu tarde demais o erro que cometeu porque agora seu ataque o deixou vulnerável enquanto Valper aproveitou ao máximo e o contra-atacou com um soco aprimorado com energia demoníaca direto no rosto, provocando um grito de dor de Issei enquanto o sangue escorria por seus lábios enquanto o fazia voar pelo campo. Felizmente, ele utilizou suas asas para recuperar o equilíbrio e conseguiu pousar bem ao lado de Akeno, que usou seu raio para despachar um demônio de duas asas que chegou perto. Ele também bloqueou um tiro demoníaco que foi direcionado a ela cruzando o braço e levando o golpe por ela, embora não tenha feito nada além de arranhá-lo. Você está bem, Akeno? Ele perguntou sem olhar para ela, sempre mantendo os olhos no inimigo sem baixar a guarda, especialmente Valper. Bem, agora, parece que você é incrivelmente persistente. Apesar de ser uma criança, você conseguiu lidar com uma quantidade considerável de dano aqui, até mesmo despachando alguns dos demônios de nível inferior. No futuro, você teria se tornado uma grande ameaça. No entanto, você está realmente começando a esgotar minha paciência, seu pirralho. Na verdade, isso já dura tempo suficiente. Originalmente, estávamos planejando recuperá-lo inteiro, mas enquanto você estiver vivo, nosso objetivo será alcançado, então é hora de acabar com isso. Valper começou a formar uma esfera de energia demoníaca entre suas mãos. Issei podia dizer que ele estava reunindo uma imensa quantidade de energia demoníaca. Normalmente, um ataque como esse mataria uma criança como você, mas suas defesas naturais o manterão vivo, embora por pouco, o que é mais do que posso dizer daquele anjo caído atrás de você. Este é o fim, enquanto ele disparava uma rajada demoníaca em direção a eles. Issei rapidamente ficou na frente de Akeno e reuniu o máximo de poder que pode nos pedaços de seu estômago e lançou seu próprio rugido de dragão enquanto uma onda laranja de fogo irrompe. Ambos os ataques colidiram no centro e começaram a empurrar um contra o outro tentando dominar o outro. O impasse não durou muito, pois o ataque de Valper estava lentamente empurrando o ataque de Issei para trás. Issei tentou colocar mais poder em seu ataque, mas me pareceu seu limite atual. Sua mente lembrou seu treinamento anterior com seus pais. Flashback. Issei estava praticando na lacuna dimensional com seu pai para utilizar seu ataque de sopro. Ele reuniu o máximo de poder possível no centro de seu estômago e então expeliu a chama para fora. Infelizmente, os resultados foram insatisfatórios para Issei. Enquanto seu pai o elogiava por ser capaz de gerar um rugido que poderia aniquilar qualquer demônio anjo caído de 4 asas ou anjo, especialmente para um filhote de apenas 7 anos de idade, Issei sentiu que seu ataque estava faltando, pois não dava o impacto que ele viu o sopro de seus pais causar. O que estou fazendo errado, pai? Estou fazendo exatamente como você me disse, mas meu próprio poder não está fazendo o que eu queria. Ele começou a reclamar com seu pai, o que ele achou absolutamente adorável. Ele e Opis realmente gostam quando Issei faz birra de adulteração, embora eles nunca diriam isso a ele, então ele simplesmente riu da exibição de seu filho. Quero ser tão legal e forte quanto vocês para deixá-los orgulhosos, disse Issei. Eu entendo Issei, mas o que você está falando é mais sobre motivação. Você deve encontrar algo que valha a pena valorizar com todo o seu ser.
Dragões são seres de poder temível, especialmente quando protegem aquilo que eles prezam. Pode ser literalmente qualquer coisa, meu filho. Para Tani, é a preservação da raça do dragão. Para os dragões celestiais Draig e Albion, era a rivalidade entre eles. Para Fafnir, é a coleção de tesouros que ele coletou ao longo dos séculos. Inferno, até mesmo uma luxúria pela batalha como vista com os dragões malignos é a fonte de sua força todo-poderosa. Cada um deles tem algo a que dedicaria todo o seu ser. Você só precisa descobrir o que é. Sua mãe e eu não podemos ajudá-lo a esse respeito. Esta é sua jornada, sua vida e caberá a você descobrir o que você quer ser. E para que fique registrado, e sei, não importa que tipo de dragão você deseja se tornar ou quão poderoso você seja, saiba que Opis e eu sempre, por toda a eternidade, teremos orgulho de você porque nosso tesouro, aquilo que mais prezamos, é e sempre foi você. Seu pai está absolutamente certo sobre isso, e sei. Não importa o que você faça, nós sempre amaremos você porque você é nosso filho, Opis acrescentou enquanto formava um sorriso maravilhoso para ele. Isso fez Issei chorar um pouco enquanto ele ia abraçar seus pais, tão feliz por ter o apoio e o amor deles, não importa o que acontecesse. Tudo bem, chega dessa exibição sentimental, vamos continuar treinando, disse Griatred, o que fez todos rirem um pouco antes de Issei responder com sim. Fim do flashback. Lembrando das palavras de seu pai, ele começou a pensar. Que tipo de dragão eu quero ser? Ele se perguntou. No entanto, não importa qual seja sua decisão, não mudaria a partir da resposta que ele deu ao seu pai. Ele quer ser tão forte e majestoso quanto seu pai, gracioso e amoroso como sua mãe. Seus pais são e sempre serão seus ídolos em relação ao tipo de dragão incrível e de aparência legal que ele quer ser. O que eu mais valorizo? Sua mente vagou para as pessoas que estavam perto dele. Sua mãe e seu pai, tia Shuri e tio Barakiel, especialmente. Akeno. Eu. A explosão de Valper estava se aproximando cada vez mais. Eu quero proteger aqueles que amo. De repente, ele sentiu uma onda de poder jorrar de seu ser enquanto seu fogo subitamente aumentava em intensidade e tamanho. Além disso, a cor do fogo mudou de um tom alaranjado para um carmesim escuro, assim como suas escamas. Sua força recém-descoberta lentamente começou a dominar o ataque de Valper. Vendo essa reversão repentina, Valper ficou frustrado, pois ele tinha a vantagem há apenas um momento. O que diabos está acontecendo? De onde veio essa onda de poder? Ele gritou enquanto tentava adicionar ainda mais poder ao seu ataque, no entanto, parecia não ter efeito. Seus aliados tentaram adicionar seu próprio poder para ajudá-lo, no entanto, no momento em que seu ataque chegou perto do fogo Issei, eles evaporaram com a intensidade pura dele. Não, 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 isso não pode ser. Eu me recuso a ser derrotado por uma mera criança. Eu não serei derrotado aqui, seu maldito monstro. Ele tentou tudo o que podia, mas nada importava, pois sua explosão se dissipou rapidamente quando o ataque de sopro de Issei envolveu Valper. Eu vou, o dragão, ele xingou enquanto dava seu último suspiro de vida. Enormes explosões seguiram onde quer que sua respiração viajasse, causando uma enorme quantidade de fumaça. Após a poeira baixar, Issei vê que seu ataque de sopro queimou o líder, assim como qualquer demônio infeliz pego em seu caminho, até virar cinzas. A força de seu ataque também foi poderosa o suficiente para destruir parte da barreira que o cercava. Os demônios restantes não conseguiam acreditar em seus olhos diante da destruição causada pelo garoto. O poder que ele demonstrou foi o suficiente para destruir seu líder com pouca resistência e ele era poderoso o suficiente para ter 4 pares de asas. Que monstro era o que passava pela mente de cada um deles enquanto seus corpos tremiam de medo diante do poder avassalador exibido diante deles? Vendo que seu ataque de sopro destruiu muitos demônios, incluindo o líder, sua fadiga de repente voltou com força total. Ele usou cada gota de poder que conseguiu reunir e finalmente caiu no chão enquanto sua consciência o deixava. Antes de sucumbir a isso, ele conseguiu ouvir Akeno gritando seu nome. Quando Issei acordou, ele se viu em um quarto que não era seu, mas olhando ao redor reconheceu como o quarto de hóspedes localizado na casa de Akeno. Quando ele tentou se levantar, sentiu um pouco de peso em sua mão, então voltou sua atenção para ela apenas para descobrir que Akeno estava localizada perto dele, segurando sua mão com força e percebeu que ela estava dormindo ao lado dele. Tentando se lembrar do que havia acontecido, suas memórias dos eventos que ocorreram lentamente ressurgiram enquanto ele se lembrava do que havia acontecido. Um grupo de demônios apareceu de repente do nada com o objetivo de sequestrá-lo por razões que ele não tinha ideia. Eles tentaram matar Akeno, mas ele de alguma forma encontrou a força necessária para proteger Traço-lá e finalmente conseguiu dominar seu sopro de fogo que aniquilou todos os demônios restantes, incluindo o líder demônio de 10 asas. Mas então, sua memória ficou azul, então ele imaginou que deve ter desmaiado naquele momento. De repente, ele sentiu Akeno se mexer em seu sono, o que significa que ela estava prestes a acordar e, com certeza, suas pálpebras se abriram lentamente, revelando seus lindos olhos violetas. Ao ver Issei acordado, ela rapidamente o abraçou, encaixando sua cabeça em seu peito decentemente desenvolvido, para uma menina de 7 anos. As vantagens de nascer em parte caíram. Ela começou a soluçar tão grata por ele estar acordado. Graças a Deus, você está bem, Issei. Fiquei tão preocupada quando vi você desmaiar. Eu pensei que você tivesse morrido. Ela disse enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Vendo isso, ele a abraçou tentando acalmá-la enquanto esfregava suas costas. Estou bem, Akeno-chan, desculpe por fazer você se preocupar tanto. Ele tentou o seu melhor para tranquilizá-la enquanto continuava. Além disso, você está bem. Eu lembrei que aqueles bastardos te machucaram e eu quero ter certeza de que você está bem. Saindo lentamente do abraço dele e olhando-o bem nos olhos, ela imediatamente respondeu. Seu idiota, você se machucou muito mais do que eu estava enfrentando aqueles demônios e ainda assim você está aqui se preocupando comigo em vez de você mesmo. Issei podia dizer pela voz dela que ela estava extremamente preocupada com ele, o que o deixou triste por fazê-la se sentir assim. Ele usou os polegares para enxugar as lágrimas dela. Você é minha melhor amiga, Akeno-chan, então, é claro que vou me preocupar com sua segurança. Estou feliz por ter conseguido protegê-la. Ele disse a ela enquanto lhe dava um sorriso mostrando que ele quis dizer cada palavra. Sua sinceridade a fez corar enquanto ela mergulhava a cabeça para trás em seu peito e apreciava seu abraço.
Eventualmente eles se separaram e Issei perguntou a ela. Você pode me dizer o que aconteceu depois que perdi a consciência, já que imagino que tenha acontecido alguma coisa. Considerando que sei que não consegui terminar tudo, ele perguntou, ao que ela assentiu enquanto contava o que aconteceu depois que ele desmaiou. Perspectiva da Akeno de algumas horas atrás. Depois que Issei lançou seu sopro devastador, Akeno se maravilhou com o poder que sua melhor amiga liberou. Mais uma vez, ela se lembrou de quão forte Issei era comparado a ela. Aqui estava ela, mal conseguindo derrotar um anjo de 2 asas e ainda assim ele conseguiu causar dano crítico à maioria, se não a todos eles, e até conseguiu derrotar seu líder, assim como muitos outros com seu último ataque. No entanto, sua admiração foi interrompida quando ela viu Issei cair. Issei! Issei! Ela gritou com toda a sua força correndo rapidamente em direção a ele temendo pelo pior. Ela estava extremamente preocupada enquanto o pegava e verificava se ele ainda estava respirando. Para seu alívio, ela viu seu peito subindo lentamente, mostrando que ele simplesmente caiu inconsciente do ataque resultante. Isso mostra como ele colocou cada grama de poder que podia em seu ataque. Ela queria voltar para casa rapidamente e verificar seus ferimentos, no entanto, a realidade tinha outras ideias. Da fumaça, os demônios restantes que sobreviveram à explosão saíram a céu aberto também olhando para a devastação causada por seu alvo, ainda não acreditando no que estava diante de seus olhos. Puta merda, esse pirralho é um monstro do caralho. Um deles gritou, embora o pensamento fosse retribuído por todos os sobreviventes restantes. Eu sei, não posso acreditar que um mero pirralho foi capaz de derrotar tantos de nós, incluindo Paimon-sama. Nós subestimamos severamente o pirralho, apesar de saber que ele é filho de Opis, disse um dos demônios de 6 asas restantes, claramente enfurecido com o estado em que estavam reduzidos, mas quando viu Issei inconsciente, sua atitude mudou completamente quando um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Bem, parece que o monstro finalmente atingiu seu limite. Tenho que admitir, por um momento, não acreditei que sobreviveríamos a essa provação, mas parece que a sorte nos favorece hoje. Podemos ter perdido quase metade do nosso grupo, incluindo nosso líder, mas parece que seremos capazes de completar nosso objetivo aqui. Ele disse enquanto caminhava lentamente em direção a Issei. Vendo isso, Akeno imediatamente ficou na frente de Issei e gritou. Eu não vou deixar você tocar nele. Ao ver isso, o demônio de 6 asas começou a rir, o que foi acompanhado pelo riso de seu companheiro. Para um anjo caído fraco, você é certamente muito corajoso. Olhando para ela com o mesmo sorriso horrível que ele usa corajoso, mas também extremamente tolo. Como você espera nos parar? Ao contrário daquele monstro deitado ali, você é muito fraco. Ao vê-lo ir em direção a eles, Akeno reuniu toda a magia restante que pode e atirou em direção ao demônio que se aproximava. Enquanto o raio sagrado estava indo em sua direção, ele simplesmente apagou, e para provar seu ponto anterior, ele simplesmente acenou com a mão e isso foi tudo o que foi necessário para dissipar o ataque que assustou Akeno. Veja, você não pode fazer nada para nos impedir. Embora seja verdade que o atributo sagrado é, de fato, nossa maior fraqueza, seu nível de poder é muito fraco para ser capaz de causar dano a um demônio de 4 asas, muito menos a mim, que sou ainda mais forte. Como acabei de demonstrar, seu ataque nem foi capaz de me perturbar. Mesmo se eu deixasse seu ataque me atingir, nem contaria no nível de uma picada de mosquito. De qualquer forma, essa merda demorou muito na minha opinião. Nós aceitaremos essa compra e ele pagará pelo que fez conosco. Olhando para ela, ele de repente teve um lampejo de inspiração sobre como atormentar o garoto. Oh, acabei de ter uma excelente ideia para fazê-lo sofrer. Parece que a abominação se importou muito com você, considerando o quão longe ele foi para protegê-la do mal. Que tal isso? Vou garantir que, quando ele acordar, a primeira coisa que verá seja sua cabeça em uma estaca. Mal posso esperar para ver o olhar de desespero que ele terá quando perceber que falhou em proteger qualquer coisa e que suas lutas foram todas inúteis. Que visão agradável será essa? Não estou certo, garotos? Ele perguntou a seus companheiros, que todos concordaram e até riram de seu sofrimento, o que enojou Akeno profundamente, mas ela não pode fazer nada além de soltar algumas lágrimas, impotente para fazer qualquer coisa. Seu olhar de desespero trouxe alegria incomensurável ao demônio de 6 asas quando ele começou a reunir muito poder demoníaco em sua mão e apontou para eles. Hora de morrer, anjo caído. Ele disse enquanto disparava uma rajada de poder demoníaco neles. Sabendo que seu fim estava próximo, ela simplesmente abraçou Issei enquanto fechava os olhos, esperando sua morte inevitável. De repente, a barreira que o cercava se quebrou quando uma imensa quantidade de iluminação sagrada interceptou a energia demoníaca, dissipando-a rapidamente ao fazer contato com ela. Akeno abriu os olhos para ver o que aconteceu e, para seu alívio, viu seu pai banhado em relâmpagos sagrados parado na frente deles. No entanto, desta vez ela testemunhou um lado de seu pai que ela nunca tinha visto. Na frente dela, estava um Barakion muito enfurecido, olhando furiosamente para os demônios. Como vocês ousam machucar minha filha? Merda? Ele gritou enquanto liberava uma carga de relâmpagos sagrados em direção aos demônios e, diferentemente do ataque de sua filha, seu ataque obliterou da existência qualquer demônio que estivesse em seu alcance. Ver um grupo de anjos caídos fazer sua aparição fez com que os demônios se afastassem de medo, sabendo que não tinham chance contra ele. No entanto, seu medo aumentou ainda mais quando viram quem deu um passo à frente atrás de Barakion. Abrindo o caminho, estava uma Opis enfurecida seguida por Griatred. O poder que irradiava deles era imensurável e fez com que muitos demônios urinassem nas calças sabendo quem estava diante deles. Felizmente, ou infelizmente, eles não reconheceram que o homem parado diante deles era Griatred. Se o fizessem, provavelmente teriam morrido de choque no instante em que viram os 2 deuses dragões entrarem em sua visão. Oh merda, é Opis, todo mundo retire agora. Um deles gritou com medo extremo, porém antes que pudessem dar um passo, uma quantidade avassaladora de intenção de matar foi direcionada a eles, o que os deixou imóveis. Até Barakion estava estremecendo com o poder deles, embora a raiva deles não fosse direcionada a ele. Nenhum de vocês, vermes, vai a lugar nenhum. Declarou Griatred. Ele gesticulou sua mão para cima enquanto fazia uma barreira recém-construída ao redor deles por várias razões. A primeira, sendo a mais óbvia, para evitar que qualquer um dos demônios amaldiçoados escapasse deles.
Eles machucaram seu filho e vão se arrepender muito dolorosamente. A segunda razão é ser capaz de conter a liberação de poder que está emanando de ambos os deuses dragões, já que eles estão além de enfurecidos neste momento e estava tomando cada fibra de seu ser para impedir que seus poderes explodissem para fora e destruíssem todo o país do Japão e todas as suas residências. No mundo sobrenatural, havia um fato com o qual todos os seres sobrenaturais concordavam, que é nunca causar a indignação de um dragão, a menos que você viva para ver outro dia. Os dragões sempre foram uma das espécies mais fortes, se não a mais forte, a vagar pelo mundo. É a razão pela qual muitos os temem e até os caçam. No entanto, eles se tornam as criaturas mais perigosas quando irritados. Mesmo um dragão de baixo nível, quando indignado, pode causar destruição generalizada. Caramba, foram necessárias as 3 facções, incluindo Deus e os 4 reis demônios originais para fazer uma trégua temporária entre si para lidar com os 2 dragões celestiais enfurecidos Albion e Draigue. Embora tenham conseguido, centenas de milhares de pessoas morreram no conflito. Isso ilustrou para o mundo inteiro que você não mexe com um dragão furioso porque, se o fizer, pode não viver para ver outro dia. Irritar os deuses dragões é algo que nenhuma facção, nem mesmo a facção hindu, ousaria tentar, a menos que enfrentasse a extinção. Esses demônios estavam prestes a aprender da maneira mais difícil o que significa irritar não um, mas ambos os deuses dragões. O que aconteceu a seguir não foi uma batalha, mas sim um massacre unilateral, pois todos eles obliteraram completamente todos eles da fase de existência. Até mesmo o parque ao redor desapareceu, deixando apenas destruição e ruína em seu rastro. Muitos dos demônios foram torturados até a morte por Opis enquanto ela explodia cada um de seus membros, um por um, certificando-se de tornar sua morte o mais excruciante possível antes que a morte os abraçasse. Griat Red simplesmente evaporou cada um deles. Ele não se importava em mutilar-los ou torturá-los. Tudo o que ele se importava era fazê-los pagar pelo que fizeram com seu filho e, como insetos, ele simplesmente os esmagaria. No final, nenhum demônio permaneceu à vista. Está terminado. Disse Griat Red estoicamente enquanto olhava para a destruição que sua esposa e ele causaram ao redor com uma ajudinha de Barakiel, pelou. Você não acha que exagerou um pouco? Barakiel perguntou olhando para o cenário em ruínas à sua frente. Desculpe, meu amigo, mas precisávamos desabafar um pouco e você sabe tão bem quanto eu que eles mereciam tudo isso pelo que fizeram com nossos filhos. Ele respondeu. Eles mereciam muito pior do que isso, Opis acrescentou com raiva, ainda não tendo superado o fato de que seu pequeno Issei foi machucado. Griat Red caminhou ao lado dela e levou a mão até sua cintura e a abraçou, o que conseguiu acalmá-la. Um pouco. Você está certo. Devemos consertar este lugar antes de ir para casa. Deixe isso comigo enquanto Griat Red estalava os dedos e os danos ao parque e seus arredores imediatamente desapareceram enquanto tudo voltava ao normal. Ninguém imaginaria que um massacre apocalíptico ocorreu ali. Opis então foi pegar seu filho inconsciente onde ela acariciou o rosto de seu filho enquanto sua raiva mudava para tristeza ao ver o péssimo estado de Issei. Barakiel fez o mesmo por sua filha, pois ela mal tinha forças para se levantar depois de tudo que passou. Fim da explicação da Akeno. Depois, nossos pais nos levaram de volta para casa e trataram de nossos ferimentos. Tia Opis tem cuidado de você todos os dias e foi preciso muita persuasão para tirá-la de você. Entendo. Obrigado por sentir os espaços em branco por mim, Akeno-chan. Não tive a chance de dizer isso, mas sinto muito por tudo que você passou. Por alguma razão, aqueles demônios estavam atrás de mim e você não teria se machucado se não fosse por mim, ele disse sobriamente enquanto movia sua cabeça em direção ao chão. Akeno o abraçou. Está tudo bem. Você me protegeu deles como prometeu. Estou muito feliz que você esteja bem também. Enquanto se consolavam, ouviram uma pequena risada vindo da porta. Ara, parece que estou interrompendo algo. Se isso significa ver minha filha reagir assim, então talvez Issei devesse se machucar um pouco mais, ela disse brincando enquanto ambos se separavam rapidamente, cada um com um grande rubor em seus rostos. Embora Shuri estivesse provocando-os, pelo tom dela você podia perceber o quão aliviada ela estava em vê-lo acordado e bem. Ela se aproximou deles e sentou-se perto de Issei. Estou tão aliviada que você esteja bem, Issei. Ela sorriu para ele, que se recuperou do rubor e ele sorriu de volta. Sim, tia Shuri, estou bem. Afinal, dragões são muito resistentes, pelo menos de acordo com meu pai. Eu também queria te agradecer muito. Se não fosse por você, Deus sabe o que teria acontecido com Akeno. Você conseguiu protegê-la daqueles demônios, apesar de estar ferida, então, do fundo do meu coração, eu te agradeço, ela sinceramente disse a ele enquanto abaixava a cabeça. Vendo isso, Issei começou a acenar com as mãos para a esquerda e para a direita. Por favor, não se curve para mim, tia. Akeno é minha melhor amiga, mas mais do que isso, vejo todos vocês como parte da minha família. Eu protegerei aqueles com quem me importo. Esse é o tipo de pessoa que eu quero ser, ele disse a ela. Ela respondeu dando-lhe um abraço. Ufu, que belo rapaz você vai se tornar. Parece que Akeno estará em boas mãos, ela disse casualmente, o que surpreendeu Issei. Espera. O que eu fiz? De repente, a porta se abriu e todos eles voltaram sua atenção para ela para ver quem causou a comoção. Da entrada, eles viram que era Opis, que assim que sentiu seu filho acordado rapidamente correu em direção ao seu quarto. Ao vê-lo acordado e saudável, em uma explosão de velocidade sem precedentes, ela correu em sua direção e o abraçou em seu peito enquanto um poço de lágrimas pingava de seu rosto. Issei, meu bebê, estou tão grata que você esteja bem. Lamento que você tenha passado por toda essa dor e sofrimento. Que mãe horrível eu sou por permitir que uma coisa dessas aconteça com você. Enquanto Issei estava muito grato pela preocupação de sua mãe, seus seios estavam atualmente o sufocando, pois ela estava usando um pouco mais de força do que pretendia. Então ele estava tentando escapar de seu aperto para recuperar o fôlego, mas sem sucesso, pois sua força empalidece em comparação com sua mãe. No entanto, a salvação veio a ele muito em breve na forma de seu pai. Opis, acalme-se um pouco. Você está sufocando o pobre rapaz. Você está tentando terminar o que aqueles demônios começaram? Seu pai disse a Opis. Rapidamente percebendo que ele estava certo, ela soltou seu filho que respirou fundo algumas vezes.
Opis corou um pouco com o que ela fez e disse a Issei que ela sentia muito, mas Issei disse a ela que estava tudo bem. Ele então olhou para seu pai e agradeceu por salvar Traçulu. Griatred deu um tapinha na cabeça de seu filho e então lhe deu seu próprio abraço. Muito bem, meu filho. Estou extremamente orgulhoso de você pelo que você conquistou e, assim como sua mãe, estou extremamente feliz que você esteja seguro. Ele soltou Issei depois, enquanto Barakiel veio de trás dele e se ajoelhou na frente de Issei para lhe dar um forte abraço também. Issei, meu garoto, obrigado. Muito obrigado por fazer o que eu não pude e proteger minha filha. Se não fosse por você, ela não estaria conosco e por isso você tem minha eterna gratidão. Muito obrigado. Issei o ouviu dizer e ele podia dizer pela sua voz que ele estava chorando de alívio, mostrando o quanto ele queria dizer cada palavra. Issei retribuiu o abraço e disse: sem problemas, tio Barakiel. Como eu disse a tia Shuri, eu sempre protegerei aqueles com quem me importo. Griatred deu um tapinha na cabeça de Issei novamente, orgulhosa de sua resposta, e Opise deu um sorriso maravilhoso, ilustrando o quão orgulhosa ela estava de seu filho também. Se ainda não estava claro até agora, tanto Issei quanto Akeno consideram os pais um do outro como tios e tias e estão perfeitamente bem com isso. Agora Issei, embora já tenhamos ouvido a maioria do que aconteceu de Akeno, eu gostaria que você nos contasse os eventos que ocorreram da sua perspectiva, se você não se importar. Issei assentiu e começou a explicar tudo o que ocorreu desde o momento em que eles entraram no parque até o ponto em que ele perdeu a consciência. Shuri e Barakiel foram mais uma vez lembrados de quão perto Akeno chegou de perder sua vida se não fosse por Issei. Opis estava furiosa que aqueles demônios inúteis machucaram seu filho e também orgulhosa de seu filho por sua força. Griat-Red estava igualmente orgulhoso de seu filho, pois também percebeu que ele pode ter usado inconscientemente uma habilidade que deriva de seu domínio durante sua batalha com os demônios. Muito interessante. Pelo que você me disse, parece que você ativou uma habilidade minha chamada distorção. Em sua forma verdadeira, a habilidade me permite distorcer a realidade como seu nome sugere, fazendo algo do nada e tornando o impossível possível. Em termos mais simples, é como em um sonho onde tudo o que você pode imaginar se torna real. O que você realizou foi a forma básica da habilidade. Ela permitiu que você reagisse em uma explosão de velocidade impensável de sua distância para interceptar o ataque que estava indo em direção a Akeno. Ele explicou ao filho. Mas como é que não conseguia ativá-lo novamente depois? Ele perguntou. Você deve ter ativado a habilidade subconscientemente, seu forte desejo de proteger Akeno do mal deve ter trazido a habilidade de dentro de você, mas no momento, seu corpo está muito fraco para lidar com o poder contínuo e o estresse de usar minhas habilidades. Ainda assim, para você ativar subconscientemente tão cedo, ilustra o potencial abundante que você tem dentro de você, meu filho. Nunca estive tão orgulhoso de você, meu garoto. Griatred declarou, o que fez Issei sorrir com um rubor. Sua mãe também concordou com seu pai. De qualquer forma, o que você acha disso, Barakiel, já que você tem mais experiência em lidar com demônios do que nós? Ao que Barakiel começou a pensar antes de responder. Pelo que Issei e minha filha nos contaram, a princípio, pensei que fosse um grupo de demônios perdidos que por acaso encontraram nossas crianças, mas isso parecia muito organizado para isso. Eles até sabiam que Issei era filho de Opis, o que torna ainda mais intrigante como descobriram, considerando como você tem se mantido discreto e não interagindo com ninguém além de nós. E, antes que pergunte, juro pela minha família que nenhum de nós jamais contou a ninguém sobre você. Posso apostar minha vida nisso. Os dragões assentiram, confiando que não eram eles. Eles desenvolvem um relacionamento amigável com eles e sabem que não colocariam nenhum deles em perigo. Barakiel continuou, eles planejaram cuidadosamente seus movimentos até que Issei ficou vulnerável, onde o prenderam em uma barreira que impediu até vocês de sentir o perigo e o emboscaram. Tivemos sorte que Issei foi capaz de destruir parte da barreira que permitiu que vocês sentissem o perigo ou nossos filhos não estariam conosco hoje. A questão é quem é ousado e estúpido o suficiente para tentar um sequestro sabendo que Issei é filho de um deus-dragão? Posso dizer com segurança que nenhuma das três facções tentaria uma atividade suicida como essa, pois não desejam invocar sua ira sobre eles. Se fossem os anjos caídos, Azazel teria me avisado sobre isso. Os demônios provavelmente teriam evacuado a área ou até mesmo enviado todos os 4 Maôs para tentar algo assim. Por fim, não vejo Michael e os anjos mirando em uma criança inocente, não importa a qual espécie eles pertençam. Então, esses seriam os esforços de um grupo de demônios desonestos, o que indicaria ainda mais que isso foi realmente feito por demônios de vadios. Se eu tivesse recursos para investigar, eu poderia ter chegado a uma conclusão sólida, no entanto, a menos que eu trouxesse Azazel para nos ajudar, seria extremamente difícil de fazer. De qualquer forma, já que a tentativa deles falhou, eles podem estar tentando se recuperar e tentar novamente, então eu sugiro que mantenhamos nossos filhos à vista o tempo todo até que possamos ter certeza de que eles estão seguros de quaisquer outras tentativas. Barakiel declarou, já que todos concordaram com sua decisão também. Todos eles decidiram terminar esta pequena reunião para permitir a todos um descanso merecido, muito necessário depois de todo o estresse que este incidente causou. Desconhecido para Issei, no entanto, era que Akeno não mencionou ou estava com vergonha de deixá-lo saber de outra coisa que aconteceu. Antes que seus pais o salvassem do ataque, ela também sussurrou algumas palavras para ele, pensando que seu fim estava próximo. Enquanto ela abraçava Issei esperando sua morte, ela sussurrou, sinto muito Issei-kun. Eu te amo. Quartel-general da facção Oudon. Sem o conhecimento de Opis e do resto, havia um sobrevivente do grupo que atacou Issei e Akeno que observou toda a situação de longe e rapidamente evacuou antes que pudessem senti-lo e obliterá-lo. Agora, ele estava indo em direção aos seus líderes para explicar os eventos que ocorreram, sabendo que eles ficariam descontentes com os resultados. Ele abriu as portas que levavam à sala onde todos os 3 descendentes dos Maô estavam discutindo seus planos futuros. Eles se viraram para ele querendo ver quem perturbou a reunião. Beelzebub ficou claramente irritado com isso e gritou com o pobre sujeito. Por que você interrompeu nossa reunião? É melhor você ter uma boa razão para desperdiçar nosso precioso tempo? O diabo engoliu em seco e respirou fundo antes de responder a ele. Meus senhores, faço parte do grupo que foi designado para sequestrar a cria de Opis e vim transmitir a notícia. Então, fora com isso. Vamos ouvir.
O diabo então explicou os eventos que ocorreram e, como esperado, Beelzebub ficou furioso enquanto os outros dois estavam descontentes porque seu plano havia falhado. Vocês são todos tão inúteis. Beelzebub gritou enquanto atirava um bloco de poder demoníaco em direção ao mensageiro, matando. Instantaneamente. Ele então começou a quebrar a mesa na frente dele, tentando dissipar sua raiva, mas com pouco sucesso. Droga, agora como vamos adquirir o poder de Opis? Nós inventamos para forçá-lo a nos dar poder apenas para terminar em fracasso. Todo aquele tempo e mão de obra desperdiçados e para nada. Liberando seu poder demoníaco que forçou seus subordinados a correr para fora para que não enfrentassem o mesmo destino de seus irmãos anteriores, deixando apenas os outros dois descendentes para lidar com ele. Acalme-se, Shalba. Você está desonrando o título de Beelzebub com essa demonstração, Cateria disse a ele. Shalba voltou sua atenção para ela e zombou dela. Não ouse zombar de mim, Cateria. Tudo isso foi ideia sua em primeiro lugar e terminou em fracasso. Eu sabia que deveríamos ter enviado um de nós com aqueles idiotas para garantir o sucesso, mas vocês dois negaram. Desta vez Kreuzer e Asmodeus respondeu a ele. Não seja tola, Shalba. Você sabe tão bem quanto eu por que não podemos ir com eles. Ao contrário de nossos servos, Opis definitivamente seria capaz de nos reconhecer e a última coisa que queremos é que isso atrapalhe. Com base em como a situação foi para eles, parece que subestimamos o garoto, mas só no final, todos eles foram obliterados por Opis. Se fossemos com eles e ela nos visse, ela saberia instantaneamente que éramos nós e sua ira teria descido sobre nós. Nossas ambições teriam terminado ali mesmo. É isso que você quer, Shalba? Kreuzer desabafou em direção a ele. Normalmente, Kreuzer é sempre calmo, mas ver Shalba insultar as mulheres que ama invoca sua raiva. Cateria continuou atrás dele. Felizmente, pelo que ele nos disse, aqueles idiotas não revelaram nenhuma informação importante sobre sua lealdade, então eles provavelmente acreditariam que o grupo era demônios perdidos e não suspeitariam que fomos nós que orquestramos tudo. É uma pena que não seremos capazes de adquirir o poder de Opis, mas precisamos cortar nossas perdas e seguir em frente. Qualquer ataque adicional à prole de Opis apenas redirecionará sua raiva para nós, o que é algo que não podemos permitir no momento. Cateria explicou calmamente a ambos os colegas. Então o que diabos você acha que fazemos? A menos que você tenha esquecido, precisamos do poder daquele dragão para usurpar aqueles falsos maus e reivindicar nosso lugar de direito no submundo. Nós simplesmente precisamos encontrar uma fonte diferente de poder, então parece que não temos escolha a não ser contatá-lo para obter ajuda. Eu o contatei uma vez antes e ele disse que ficaria feliz em oferecer sua ajuda, desde que o ajudássemos com algumas coisas, ela disse a eles. Eventualmente, Shalba concordou relutantemente com seu companheiro Maul, pois seus objetivos tinham prioridade sobre qualquer outra coisa. Ele terá sua vingança contra o novo Maul e se tornará o governante que sempre foi destinado a ser, quaisquer que sejam os sacrifícios que precisem ser feitos. Fim do capítulo.